Valeu mesmo. Glória a Jesus. Como eu falei hoje pela manhã, estamos sentindo a falta de vários irmãos que estão na aula de campo da escola de ministros, né? Rema. E esse final de semana eles foram para a aula de campo e é interessante notar que todos os departamentos foi alguém para lá. E aí ficaram alguns maridos com aquela cara de triste, ficou algumas abençoadas que nem vieram, que os maridos estão para lá. Mas é isso aí, amados, nós estamos aqui, amém? Então, boa noite, graça e paz. A graça e a paz de Deus nos vem pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queridos, já tem algumas semanas, já tem algum tempo que eu estou ministrando sobre a graça de Deus. Foi uma ordem do Senhor, Ele disse que eu deveria ministrar sobre isso e estou ministrando sobre isso, sobre a graça do Senhor. E nós temos falado bastante sobre isso, sempre o assunto é graça, mas os temas que são diferentes muitas vezes. E hoje pela manhã eu falei lá no meu canal, lá no YouTube, respondendo a pergunta, pastor Cristóvão, nós estamos, nesse assunto da graça de Deus, nós já temos 10 ministrações, com a de hoje de manhã, essa aqui é a 11ª, e vamos continuar ministrando sobre isso. Por que ministrar sobre a graça de Deus? Como nós temos pessoas novas e também temos visitantes, obrigado por vocês estarem conosco, uma bênção, amém? Eu preciso explicar um pouco mais acerca disso e também para algumas pessoas acerca do que é graça de Deus. Graça de Deus é Deus agindo a teu favor sem que você mereça. Pronto. Tudo aquilo que você faz, amém? Tudo aquilo que você faz e obtém alguma coisa de Deus, não é graça. Você, por dar um exemplo que eu falei hoje pela manhã, você é uma pessoa íntegra, amém? Você é uma pessoa íntegra, mas você é íntegra e por isso você tem a presença de Deus. Não, você tem a presença de Deus, por isso você é íntegra. É a presença de Deus que te faz andar em santidade. É a presença de Deus que te faz ser uma pessoa de bom caráter. Um amém. Tem mais gente aqui. É a presença de Deus que te faz ter bom caráter. Quando você considera essa presença de Deus, não mentir é a coisa mais normal. Pastor, mas olha, eu conheço uns crentes aqui, não aqui não, lá no outro canto, lá na Antártida, né? Que pastor mente pra caramba. Os cabas mentem pra caramba, pastor. Como é que uma pessoa dessa diz que tem a presença de Deus? É porque, muito provavelmente, essa pessoa não considera a presença de Deus dentro dele. É interessante notar que muita gente considera a presença de Deus, mas assim, quando vem para o culto, domingo de noite, eita glória, eita, hoje é domingo, vou para a igreja, eu tenho Deus. Não, irmãos, quando você vem para o culto, é o resultado do culto que tu tem na tua vida, em casa. Amém? Quando você vem para um culto, é o resultado. Essa é que é a verdade. Mas se você pensa que vai ser edificado, que vai crescer, apenas recebendo a palavra do domingo à noite, você não sabe o que é graça. A graça de Deus é todos os dias. Interessante notar que prosperidade, a gente fala sobre prosperidade, ela não está ligada ao ler a Bíblia, mas ao meditar na palavra. Então, quando você medita, a graça de Deus vai sendo acrescentada, vai sendo multiplicada na sua vida, porque a graça ela vem multiplicada pelo conhecimento de Deus. Amém, queridos? Então, eu gostaria que vocês abrissem nosso texto áureo, que é no Evangelho de João, no capítulo 1. Graça não considera o que você fez de errado, mas graça não é isenção de pecado. Há pessoas que caíram da graça de Deus. Por quê? Porque se aproveitaram que o tempo é graça e, rapaz, começaram a fazer coisa errada. Não, porque a graça cobre tudo. Graça não cobre pecado, não. 2 améns. 3, está melhorando.
Vou começar a distribuir R$2. A graça de Deus, ela não é o poder, não é uma permissão para pecar. A graça de Deus é o poder que te afasta do pecado. Qual é a diferença? Josi, coisa boa, tu está aqui, benção, também te amo. Olha só, presta bem atenção nisso, A graça de Deus, ela é o poder que te afasta do pecado. Eu sou tão amado, eu sou tão querido, eu fui tão perdoado, que eu tenho nojo de tudo aquilo que me afasta daquele que me amou. Isso é graça. Você não peca porque, não, é impossível, eu não consigo pecar. Não, tu consegue. Eu não peco porque eu não quero. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo de pecado. Porque isso entristece aquele que me amou. Isso é graça. Vocês estão entendendo a diferença? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, e o verbo, que é a palavra, se fez carne. Está falando de Jesus. O verbo é a palavra, se fez carne, falando de Jesus. E ele habitou entre nós. Uma coisa importante, presta bem atenção, olha para mim, presta atenção. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele tem o nome de Jesus. O nome é Jesus, mas outro nome dele é Emanuel, Deus conosco. Então Deus desceu do céu, se fez homem, se fez carne. É a única encarnação que existe. Tem pessoas, a reencarnação, não tem reencarnação. A encarnação bíblica é essa, é Deus que é um espírito se fazendo carne. Ou seja, virou gente, como diz aquela música antiga lá, e habitou entre nós. A palavra habitou, como eu já falei, é tabernaculou, ou seja, ele estabeleceu o próprio tabernáculo. Agora, casa de Deus não é mais essas 4 paredes. A lei estabelecia que a casa de Deus era um templo de 4 paredes. Templo de Salomão, tabernáculo de Moisés, e por aí vai afora. Isso era a lei, mas a graça estabelece, presta bem atenção nisso, a graça estabelece que cada crente é a casa de Deus. Cada pessoa quem aqui nasceu de novo, faz assim, ó. Isso, não, deixa a mão levantada, faz assim, ó, quem nasceu de novo, isso. Pois bem, você é santuário do Deus Altíssimo, não por aquilo que você fez, não por aquilo que você deixou de fazer, mas pela graça de Deus na sua vida. Ele podia morar em qualquer lugar, é o Criador do universo, meu irmão, o Criador de tudo. Ele podia morar em qualquer lugar, mas o nome dele, oh aleluia, Deus conosco. Ele escolheu morar dentro de mim, escolheu morar dentro de você. Eu era pequeno quando veio uma oração nos meus lábios, eu era criança ainda, e numa oração que eu estava fazendo de adoração, surgiu no meu espírito essas palavras: Tu és tão grande que os céus dos céus não podem te conter. Contudo, tu se faz tão pequeno a ponto de habitar em mim. Não, de novo, não por aquilo que eu fiz, não por aquilo que eu deixei de fazer, mas simplesmente pela graça. O apóstolo Guto, ele fala uma coisa interessante, ele gosta de exemplificar a coisa, né? E ele diz, rapaz, Deus foi com a tua cara e decidiu te abençoar, pronto, acabou. Ele foi com a tua cara, essa que é a verdade, e nós somos abençoados para abençoar. Então, voltando aqui no versículo
Eu estou lendo no 14, né? É isso mesmo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de e de verdade. A verdade está do lado da graça. Vou dizer de novo, a verdade está do lado da graça. Então, muitas vezes a gente diz, olha pastor, mas eu não mereço isso. Bem-vindo ao clube, ninguém merece. Mas a graça de Deus, o fato de estarmos em Cristo, nos faz merecedor de tudo aquilo que Ele já nos deu por intermédio de Jesus. Vou repetir. A graça de Deus, o fato de estarmos em Cristo, nos faz merecedores de tudo aquilo que Deus nos deu por intermédio de Jesus. É graça. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, é graça, meu irmão. Não tem outra explicação, diz a ele. João, versículo 15, João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele que eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Por que a gente não fala tanto da graça? Por que não explicamos tanto sobre a graça? Por que não temos mais seminários sobre graça? Glória a Deus pelo seminário de cura, glória a Deus pelas conferências proféticas que já tivemos, glória a Deus pelas conferências de fé. Em fevereiro nós teremos uma conferência de fé com o apóstolo Sérgio. Fevereiro do ano que vem, certo? Glória a Deus por isso. Mas, meu irmão, precisamos aprender a raiz de tudo isso. Graça. Eu já falei, vou repetir, graça é a raiz de todas as bênçãos de Deus. Tudo que você fizer, Deus não vai te amar mais. E tudo que você deixar de fazer, Deus não vai te amar menos. Deus não ama mais a Jesus do que a você. Agora teve gente que olhou para mim com cara de ET. Espera aí, faz de novo essa cara que eu quero tirar a foto. Vou repetir. Deus não ama mais a Jesus do que a você. Pastor, mas Ele fez tudo o que agrada ao Pai. E eu... tudo que desagrada, para ser mais exato. Como Deus pode me amar? Como Deus pode me amar? Amar a Jesus igual a mim? Porque Deus não te ama pelo que você faz. Deus te ama pelo que Jesus fez. Vou dizer de novo, Deus te ama pelo que Jesus fez. Não se trata, preste bem atenção disso, não se trata de fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. Se trata de simplesmente agradá-lo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tema da ministração: palavras de graça. Palavras de graça. A ministração, agora eu vou começar, tá, gente? Eu não tinha começado ainda não. Efésios capítulo 4, eu não tinha começado mesmo, não, estava dando só a introdução aí. Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Aleluia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Falamos sobre declarar em fé, palavras de fé. Falamos sobre quando falar algo para alguém, fala em amor, meu irmão. Falamos sobre, meu irmão, ei, você precisa transmitir palavras boas. Irmão, tudo isso é verdade. Mas o apóstolo aqui, de Efésios, ele foi além. Ele disse, ei, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe
escute bem, palavra torpe não é palavrão. Não se admite um crente falar palavrão, concorda comigo? Aqui o que ele está falando é palavra torpe, é palavra sem valor. A palavra grega aqui que ele usou chama-se palavra sem valor, palavra imprópria para uso, palavra podre ou apodrecida. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É interessante notar isso, porque Jesus disse lá em Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, viu gente? Deixa eu ver. Capítulo 12, versículo 36, ele diz que de toda palavra ociosa, essa palavra ociosa também é chamada de palavra torpe, que os homens disserem, dela dará conta no dia do juízo. Foi Jesus quem disse. Então, você precisa ter cuidado com o que você fala. Não é palavra que as pessoas vão gostar. Aí não está dizendo isso. Aí não está falando palavras que as pessoas vão gostar. Aí está dizendo palavras cheias de graça, ou palavras que promovem a edificação, gostem ou não. Muitas vezes, nós perdemos pessoas, porque estamos acostumados a falar o que elas gostam. E quando a gente traz uma palavra verdadeira, que edifica, saindo. Aí chega para mim e diz, pastor, eu perdi fulano. Eu disse, não, você não perdeu. Se fosse alguém ligado a você, aceitaria essa palavra. Vocês estão entendendo isso? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. E assim transmita graça aos que a ouvem. O que é palavras de graça? É palavras que promovem a edificação. É palavras que falam a verdade. Porque como nós já vimos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que a graça e a verdade vieram por intermédio dele, ou seja, está uma do lado da outra. Então a verdade e graça são intercambiáveis. Você pode falar a verdade, deve falar a verdade, porque só com a verdade você promove a edificação. Por isso, algumas pessoas dizem, pai, pastor, por isso é difícil demais? É difícil demais, pastor. Eu tenho que me segurar todinho para não impor os 5 dons ministeriais no rosto de alguém. Imagina escolhendo palavras. É por isso que nós temos 2 ouvidos, mas só temos uma boca. Significa que você deve ouvir 2 vezes mais do que o que você fala. A Bíblia diz claramente, pelas tuas palavras serás salvo, e pelas tuas palavras serás condenado. É o que você fala. Tudo que Deus quer é uma palavra que sai da sua boca. Amém? Mas também tudo que o diabo quer também é isso. Promove a edificação, é palavra cheia de graça. Se Jesus era cheio de graça, nós também temos que ser cheios de graça. Vou repetir. Se Jesus era cheio de graça, nós também temos que ser cheios de graça. A grande pergunta é, estamos tão cheios de graça, a ponto de o que a gente falar promove edificação? Obrigado, pastor Cristóvão, valeu. Obrigado aí, viu, pessoal? Que os améns vão ficando mais raros, à medida que a gente vai aumentando a administração, eles vão ficando mais raros. Ninguém corre numa administração dessa. Mas eu sou pastor, meu irmão. Pastor alimenta aquilo que as ovelhas precisam, e nem sempre é gostoso. Tem comidas que a gente não gosta, mas precisa comer. Assim também, existem certas palavras, palavras de Deus, que a gente não gosta muito não. Mas a gente precisa comer. Porque é isso que alimenta, é isso que edifica. Amém?
Nós somos curados por causa da graça de Deus. Você sabia que a graça de Deus é o que nos enriquece? 2 Timóteo, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse rico. Começa da graça. Tudo é pela graça. A pergunta que eu faço é, preste bem atenção nisso, a pergunta que eu faço é, quão cheio de graça você está sendo? Você descansa na graça de Deus? Ou você simplesmente luta para merecer alguma coisa de Deus? Cheio de graça. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Falar a verdade é falar a graça. Oh, aleluia. Falar a verdade é falar a graça. O quanto você está cheio de graça? Diga, eu estou cheio da graça de Deus. A graça de Deus foi quem te salvou. A salvação vem por graça. Nós recebemos pela fé, mas a salvação vem por graça. Amém? Tudo que você recebe de Deus é por graça. Mas muitos de nós queremos sim, sim, glória a Deus pela sua graça, amém, glória a Deus, eu me alegro na graça de Deus, eu descanso na graça de Deus, mas a gente mesmo não é cheio da graça de Deus. E o dedo está pronto para apontar. Quênia, foi você. Naquele dia, eu vi. Aponta. Só que quando tu aponta para alguém, 1, 2, 3 está apontando para tu. 1, 2, 3. Aí o que acontece? Ao invés de transmitirmos graça, nós muitas vezes temos transmitido condenação. Mas pastor, mas o cara já está condenado mesmo, pastor. E tu tem que acrescentar? Pastor, quer dizer que eu não posso falar alguma coisa que se a pessoa está errada, eu não posso dizer que está errado. Não, você tem que falar a verdade. Só que quando você fala que o outro está errado, você já tem que mostrar a solução. Você pode mostrar para alguém o seu pecado, desde que depois você mostre o sangue de Jesus, que é o que purifica de pecado. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Não é apenas tu errou, tu pecou, tu falhou, não é isso. Não é isso. Não é. É simplesmente dizer, mas a graça de Deus é contigo. Ei, se arrepende, volta. Ei, vamos voltar. Olha, o pai tá lá com os braços abertos para te abraçar. Volta. Essa que é a verdade. Sabe, muitas vezes, muitas pessoas, ao invés de corrigir, eles trazem condenação. Por quê? Palavras que não estão cheias de graça. Vamos ver o exemplo de Jesus? Lucas, capítulo 4. Lucas 4. A nossa oração deve ser sempre: Senhor, me dá sabedoria para eu falar palavras cheias de graça. Seja com quem for. Quem estava hoje pela manhã? Pronto. Se você não esteve hoje pela manhã, assista a ministração de hoje de manhã. Graça para abençoar. Está lá no meu canal, vou fazer agora o meu merchandise. Então, entre lá no meu canal, youtube.com, Pastor Johnson Dawson, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho para as notificações, e todas as notificações, e compartilhe essa palavra. Eita glória! Pronto, fecha agora o comercial. Mas lá, nós temos, hoje pela manhã nós falamos sobre graça para abençoar. Ou seja, nós somos abençoados para abençoar. Diga, eu fui abençoado para abençoar. De novo, eu fui abençoado para abençoar. Mas, e isso inclui, meu irmão, presta bem atenção, não é apenas o financeiro. Não é apenas abençoar financeiramente, mas também transmitindo.
Sabe, há pessoas que dizem, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não, o levantar é do homem. O levantar não é de Deus. É você que se levanta, mas aquele que é cheio de graça, ele chega junto e levanta aquele que está caído. Vocês estão entendendo isso? Chega junto e levanta. Palavras cheias de graça. O que você tem falado? Vamos lá, meu irmão, porque senão a gente não fica do tempo. Amém? No capítulo 4, versículo 16 de Lucas. 4,16 de Lucas. Aleluia, Deus é bom. 4,16 de Lucas. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu, achou o lugar em que estava escrito. Presta atenção, olha para mim agora. Se ele achou o lugar, é porque ele teve que procurar. E se ele teve que procurar, é porque ele já sabia o que iria falar. Se eu disser, irmãos, abra suas Bíblias, vou dar um exemplo, não precisa abrir lá, mas vou dar um exemplo, abra suas Bíblias em João 3,16, você vai procurar até onde está lá, é ou não é verdade? Jesus simplesmente, ele quando pegou o livro de Isaías, lá era rolo, né, enrolava de um lado e desenrolava do outro, ele foi, procurou o lugar, e aí ele achou, que é Isaías capítulo 61, versículo 1, mas a gente não precisa abrir lá não, vamos para o 18, versículo 18, olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim, isso está escrito em Isaías 61, 1, pois que me ungiu, observe agora Jesus falando a palavra, o que a palavra falava acerca dele, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, restauração da visita aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele falou isso em relação a ele. Ele procurou na Bíblia um versículo que falava sobre ele. Jesus, Filho de Deus, fez isso. Eu te pergunto, e você tem feito isso? Procurar versículos na Bíblia que falem de você e falar em voz alta? Vou dizer de novo, vou perguntar de novo. Você tem procurado versículos da Bíblia que falam de você e declarado eles em voz alta, como Jesus fazia, a ponto de todo mundo escutar? Estão entendendo agora onde é que eu quero chegar? Efésios 1:3 fala de você. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Está falando de você. Você é abençoado. Você tem falado isso? Você tem dito isso? Você tem procurado? Rapaz, tem mais versículo aqui falando de mim. Tem mais versículo aqui falando de mim. O que ele tem falado? Vamos lá. Opa, achei! Aqui, eita, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está falando de você. O Senhor me ungiu. Está falando de você. Esses versículos, é isso que eu estou falando, meus irmãos, está falando de você. A graça do Senhor seja contigo. É contigo. Toda a Bíblia fala de Jesus. Toda a Bíblia fala a teu respeito. A Bíblia são os pensamentos expressos de Deus a teu respeito. Procure, do Gênesis ao Apocalipse, você não vai ver um único texto, Deus falando negativo de você. E detalhe, muitas vezes a gente merece. A gente também faz umas coisinhas aí, é ou não é verdade? E Deus poderia simplesmente apontar, é pecador, vai para o inferno. Podia, é desgraçado. A pessoa está fazendo coisa errada, mas ele nos chama de filhos. Não pequeis, se pecardes, 1 João capítulo 2, versículo 1, né? Não pequeis, se pecardes, tendes um advogado para com o Pai. Isso é graça. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda justiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Isso é graça, isso é palavra de graça. Levanta.
Vocês estão entendendo até aqui, gente? Levanta! Ô, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aquele negócio ali que você fez não foi certo. Rapaz, eu não sei o que foi que deu em mim, eu acabei fazendo aquele negócio e tal. Mas não se preocupa não, cara. Se você se arrepender, Deus pega junto contigo e está de boa. O sangue de Jesus te purifica. Purifica não é limpar não. Purificar é tornar puro, como se nunca tivesse pecado. Vocês estão entendendo isso? Falar o que a palavra de Deus diz a teu respeito é palavra cheia de graça. Falar o que a palavra de Deus diz a respeito dos teus filhos, do teu cônjuge, dos teus amigos, do teu pastor, de quem estiver ao redor, você falar para essas pessoas é palavras cheias de graça. Aleluia. Fica de pé, Lara. O Senhor está concedendo sabedoria maior na sua vida. O Senhor está concedendo sabedoria cada vez maior na sua vida, a ponto de tudo aquilo que você tocar estará prosperando, cada vez mais, cada vez mais. Pode sentar. Isso é palavra cheia de graça. Agora eu vou te dar uma dica. O Senhor está concedendo sabedoria cada vez maior na sua vida. Essas mãos vão tocar doentes e vai levantar enfermos. Pessoas serão curadas através de você. Isso é palavra cheia de graça. Pode sentar. Agora presta bem atenção. Vocês viram o que eu falei? Palavras cheias de graça. Que tal você falar com a pessoa que está do seu lado agora? Vai. Vamos lá. Vai, gente. Estão olhando para mim por quê? Fale uma palavra cheia de graça para a pessoa que está do seu lado. Vai. Qualquer versículo, qualquer palavra da Bíblia. Vamos lá, vamos lá. Você é curado, você é livre, você é liberto, você é rico, você é abençoado, você é próximo, você é ungido. Tudo isso é palavra cheia de graça. Porque tudo isso é o que a Bíblia diz. Ivan, você é abençoado, meu irmão. Ei, Ivan, você é abençoado, meu irmão. Ivan, preste atenção, você é abençoado, meu irmão. Palavra cheia de graça. E agora, como é que você está sentindo por dentro? Vocês estão entendendo isso, gente? Quando você chega para alguém e fala, o Senhor está suprindo cada uma das suas necessidades. Olha, tu vai crescer tanto, vai chegar tanto dinheiro para você, que você não vai ver boleto, vai ser tudo pago em débito automático. Isso é palavra cheia de graça. Isso é palavra cheia de graça. Quando você fala assim. Gustavo, fica de pé. Bora, meu filho, seu nome não é Gustavo? O outro é... Não, é ali, não, ali é você mesmo. Esse homem vai casar, ó. É amanhã, né? Vixe, é amanhã, cara. Amanhã vai ser senhor Gustavo. Vai entrar lá no grupo dos casais do Telegram da igreja. Eita glória. Tu vai ver cada coisa lá. Os casais. Os casais são bênçãos. Gustavo. A palavra de Deus sempre estando na tua boca, você será um cabeça do jeito que Deus quer. Tudo aquilo que você falar no seu lar, para sua esposa e posteriormente para os outros 8 filhos, não sei. Bom, eu não sei, ele é que sabe. Tudo aquilo que você falar, meu filho, vai acontecer. A graça do Senhor será sempre no seu lar. Mantenha sempre na sua boca a palavra que você ouviu desde que você era criança, no seu lar. Simplesmente mantenha. E esteja sempre com palavras cheias de graça, que levanta, que edifica. Pode sentar. Isso, meu irmão, é palavra cheia de graça. Vocês estão entendendo isso? Eu estou mostrando para vocês o que é. Quando você fala a palavra de Deus para alguém, você está falando palavra cheia de
graça. Vamos lá. Onde é que eu estou? Versículo 19. Não, versículo 20. E cerrando o livro, né, fechou o livro. Se ele tivesse no tempo de hoje, ele ia fazer isso, ó, tablet. Porque se vocês não sabem vocês sabem que tecnologia veio do céu? Deixa eu falar uma coisa, é sério. As tábuas da lei eram o quê? Não eram tablets? Eram tábuas e com dados vindos da nuvem, ó. Estou te falando, Deus é tecnológico, estou te falando. Telegram é celestial. WhatsApp não, mas Telegram é. Vamos lá. Versículo 20. Cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Pastor, por que se assentou? Porque naquele tempo, quem ministrava, quem ensinava, ele ensinava sentado. Praticamente, na grande maioria das vezes que Jesus ensinava, seja aos seus discípulos na sinagoga ou no templo, ele ensinava sentado. Então todo mundo sentava, né? Não era em pé como hoje. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Começou a dizer, aí continuou. No que ele continuou, versículo 22, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da boca dele. Vocês estão entendendo isso? Olha só, enquanto ele ministrava, rapaz, palavras cheias de graça. Palavras cheias de graça. As pessoas, e era do jeito que as pessoas se maravilhavam. Por quê? Porque Jesus falava o que estava na palavra. Porque a palavra de Deus é também chamada palavra da graça. O nível de graça na sua vida tem que crescer tanto, a ponto de transbordar, não só nas suas ações, como também e principalmente na sua boca. O detalhe é porque a coisa está bem aqui, ó. O problema maior é aqui. Qualquer coisa que vai entrar para o seu coração passa pela sua alma. E qualquer coisa que vai sair do seu coração também passa por ela, é a porta. Quando você controla a sua alma, essa palavra é cheia de graça, não, então não vou aceitar não. Vem o pensamento, está cheio de graça, não quero não, não vou não. Por quê? Porque se você aceita o pensamento e fica meditando nele, mais cedo ou mais tarde, fatalmente, tu vai falar a ele. Meu Deus do céu, está tudo caro, né? Não sei se eu vou colocar os meninos na mesma escola que eu coloquei esse ano. Porque, tu vê como está caro o negócio? Está caro. Aí, né, fica amizade com aquele japonês, né? O tá caro. É uma amizade grande. Tá claro, tá caro, tá caro. Sim, eu entendo, irmãos, que existem coisas que são valorizadas. Eu sei. Claro que tem. Mas o mesmo Deus que te sustentou até hoje, porventura não sustentará você e sua família o resto da sua vida? Irmãos, Deus, rapaz, a gasolina pode custar R$100 o litro. Ou chega o dinheiro, ou acontece com você o que aconteceu com o Jason. Bota água e vira gasolina. Foi aquele abençoado aí. Botou água, virou gasolina. Olha, ficou de gente querendo ir lá na casa dele. Enfim, falando, leva o carro para lá, enche o tanque. Certo? Mas a grande verdade, isso. O povo de Israel, ele abriu o mar vermelho. Quando passou pelo Jordão, ele também abriu. Mas quando Jesus veio, ele veio caminhando por cima das águas. Deus pode fazer. A questão é, você tem confiado na graça dele ou você tem confiado na sua capacidade? Não, eu orei mais do que eu orei mais do que o pastor. Eu orei mais do que o pastor aqui. Foi. Orei mais do que ele, jejuei mais do que ele. Cheguei mais cedo na igreja do que ele. Teve um culto até que ele faltou e eu estava lá.
Pastor Cristóvão falou, mas eu estava lá. Mas em troca eu vejo o pastor Cristóvão de boa, tão tranquilo, e eu penando aqui. Por que será? Sim, por que será? Porque você está tentando comprar Deus. Deus não se compra. Ele é rico demais. Ele é muito rico. Deus não se compra. Não estou dizendo que você não deve, irmãos, você deve orar, você deve ir aos cultos, você deve orar em outras línguas, você tem que meditar na palavra, você tem que ouvir a palavra, irmãos, tudo isso, mas não é para ser, e sim porque já é. É como entregar o dízimo e a oferta. Você não entrega o dízimo e a oferta para enriquecer. Você entrega o dízimo e a oferta porque você já é rico. Porque você não considera a circunstância ao seu redor para simplesmente mostrar que você já foi abençoado. E eu concordo plenamente com o que um ministro falou, eu concordo com ele. Ele disse que quando você entrega 10% ao Senhor, os 90% é abençoado. Você abençoa os 90%. Mas a grande verdade, presta bem atenção nisso, escuta bem, presta bem atenção nisso, não é para ser, é porque já é. Vocês estão entendendo isso, gente? A graça diz, eu poderia não adorar a Deus, mas eu decidi adorar e quer saber, eu vou adorá-lo. Eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal, mas quer saber, eu sei que já fui curado, mesmo me sentindo mal. Por quê? Porque pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Isso é palavra cheia de graça. Está todo mundo entendendo isso? Olha, rapaz, só tem eu de crente na minha casa. Meu Deus do céu, 415 pessoas da minha família e ninguém é salvo, só eu. Opa, pois Deus vai alcançar os 415 pessoas através de você. Isso é graça, é através de você. Comportamento, atitude e ações. Porque nós somos abençoados para abençoar. A grande verdade é que se Jesus era cheio da graça de Deus, também temos que ser cheios da graça de Deus. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nessa noite. Se certifique, querido, preste bem atenção nisso. Se certifique de tudo aquilo que sair da sua boca, seja graça. Seja palavras cheias de graça. Seja o que a palavra de Deus diz, seja o que a Bíblia diz. Seu filho não é burro. Vou dizer de novo, seu filho não é burro, você não tem filhos burros. Sua filha não é burra. Ela é burra, mas ela é uma aborrecente. Não, a aborrecente é do mundo, sua filha não. Porque é sua filha, porque é seu filho. Transmita palavras cheias de graça. Vou dizer de novo, transmita palavras cheias de graça. Eu sou bem sucedido, eu sou próspero, glória a Deus por isso. Não só em várias áreas, mas também na minha família. Mas por quê? Porque, meu irmão, eu nunca gostei de ficar falando coisas que aquilo que eu... Sim, eu já falei coisas que via. Eu já falei coisas que eu estava vendo. Mas quando eu mudei, Catiane, as minhas palavras, e passei a falar aquilo que eu queria ver, ao invés daquilo que eu vi as coisas acontecerem. A grande verdade é essa. Fale palavras cheias de graça. Vou passar uma tarefa para vocês tudinho. Nossos visitantes, se vocês quiserem fazer, amém. Agora os membros daqui, todo mundo é obrigado, tá? Se você quiser, beleza, mas vocês estão fazendo. Escolha uma pessoa nesta semana, ore por ela, passe um tempo orando em línguas por ela, e quando você passar um tempo orando em línguas, escuta, por ela, vai vir palavras dentro de você, nessa pessoa. Aí você manda um Telegram, ou se quiser usar o aplicativo do Submundo, né, o WhatsApp, você pode mandar o WhatsApp, certo? Para essa pessoa, olha, eu estava orando por você, e Deus mandou dizer isso, e fala, Deus é através de você. Mas pastor, mas eu não sou assim tão espiritual. Deus não quer uma pessoa tão espiritual. Deus quer disponibilidade e obediência. Faça isso essa semana. Se for para o seu pastor, pode mandar. Aceito. Se for para outro, manda. Olha, é isso. Pastor, mas
É porque essa pessoa que eu comecei a orar não gosta de mim não, sabe, pastor? A gente não se dá muito bem, eu não vou o nosso santo não bate, tem que bater, tá? Se for crente, então tem que bater. A pessoa que não gosta de você é alvo do amor de Deus, e Deus quer alcançar essa pessoa. E qual o melhor candidato senão você? Vocês estão entendendo isso, gente? Palavras cheias de graça irá acrescentar a sua vida. Palavras cheias de graça irá acrescentar a sua família. Palavras cheias de graça irá acrescentar aos seus descendentes. Fale a palavra cheia de graça. Olá, queridos, graça e paz. Tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9, diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo. Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, acesse esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.